Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, vai dizer: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Acredita-se que foi Salomão, né? Acredita-se, né? A gente fala aqui, aí depois as pessoas ficam nos julgando, né? Por causa de alguns versículos falando que era filho de Davi, rei de Israel, ou seja, mas aqui está falando de Salomão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um homem, né, que prosperou, tanto teve sabedoria divina, ao qual Deus apareceu para ele, fez uma aliança com ele, mas ele se perverteu durante o seu caminho por fazer a aliança errada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que ele não poderia fazer aliança com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, e ele foi lá e fez aliança com essas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. E essas mulheres foram endurecendo o coração de Salomão e distanciando Salomão, né? Louvado seja o nome do Senhor, da presença de Deus, né? E ele teve uma consequência, né? Pesada, porque Deus levantou adversários contra ele. Deus fez uma promessa de dividir seu reino por causa de Davi. A aliança que Deus tinha com Davi, a promessa, não aconteceu no reinado de Salomão, mas o seu filho teve o reinado, né, dividido. Louvado seja o nome do Senhor. A importância, né, de fazermos a aliança certa, né, de andarmos com as pessoas certas, porque meu irmão e minha irmã, é muito mais fácil alguém te afastar da presença de Deus do que você atrair as pessoas para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para as pessoas que estão enraizadas com o pecado, né, vivendo de acordo com esse mundo, é muito difícil você contagiar elas. Não é que é impossível, mas vamos na prática. É mais fácil uma pessoa que está vivendo, né, no pecado, longe de Deus, te arrastar para a vida que ela leva ali, do que você levar aquela pessoa para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão, né, foi um homem, né, ao qual Deus escolheu, Deus levantou para conduzir o povo, abençoou ele, né, fez aliança com ele construiu ali o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu sabedoria, fez dele um homem riquíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se perdeu. E aí, no fim da sua vida, ele começou a entender, né, que não adianta você ter nada se você não tem a presença de Deus, né? Ele enxergou, né, no final da vida, né, que ele conseguiu enxergar que ele se afastou e ele sentiu, né, a vontade, né, de estar na presença de Deus de novo, né? Ali ele estava reflexivo, louvado seja o nome do Senhor, né, querendo a presença de Deus. E quando a gente está na presença de Deus, a gente sempre faz a reflexão, né, do quanto tempo a gente andou sem a presença, né, que não adianta termos nada, poderes, posições, dinheiro, fama, a glória desse mundo, sem a presença de Deus, não somos nada. E Deus, às vezes, né, permite que perdamos tudo para mostrar para a gente que Ele é o essencial na nossa vida, que Ele é aquele que não nos abandona. Porque, meu irmão e minha irmã, a verdade é que quando em dias de sol, a praia tá cheia. Quando você tá bem e tem o que oferecer materialmente, vai ter sempre gente ao seu lado, sempre gente querendo estar com você. Mas quando você está num momento difícil, de dificuldade, de doença, quando há percas, ninguém quer saber. E aí você entende que o essencial é Deus, porque Ele é o único, louvado seja o nome do Senhor, que não nos abandona, é o único que não nos dá as costas, é o único
né, que não nos julga, que insiste ali na gente, né? Louvado seja o nome do Senhor, né, que permanece fiel ainda que sejamos infiel. Louvado seja o nome do Senhor. E o autor tá falando aqui, né, que a gente, no final das coisas, a gente tem que mesmo é que temer a Deus, né? De tudo o que se tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, né? Temer a Deus e obedecer a tua palavra, andar em obediência, andar alinhado, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? A própria palavra de Deus diz que o temor é o princípio, né, da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. O homem que é sábio, ele vai temer a Deus, porque ele sabe que sem Deus ele não é nada, e com Deus ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o essencial para a sua vida. Deus ele é essencial para a minha vida. Sem Deus não somos nada. A nossa aliança tem que estar firmada em Deus, né? Devemos, né, fazer alianças humanas aqui terrenas com pessoas que nos conduza, nos leve a Deus. Hoje no culto o bispo estava pregando, né, falando que a gente tem que se afastar daquilo que nos afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, vigie com quem você faz aliança, com quem você anda, né? Dinheiro, posição e cargo não pode estar acima. Louvado seja o nome do Senhor, né? Da sua aliança com Deus. Muita gente se vendendo, se corrompendo, fazendo alianças erradas, né? Fazendo coisas erradas, tudo por causa de dinheiro, né, de poder, de posições. E você, meu irmão, minha irmã e eu fomos chamados para andarmos em temor, em obediência, né? É a palavra de Deus. E quando andamos em obediente à palavra de Deus, ele provê exatamente tudo o que nós precisamos. Você, meu irmão e minha irmã, não precisa de um homem para dar um jeitinho, para abrir uma porta para você. Você precisa estar, né, obediente à palavra de Deus, andando em temor e em reverência, porque o próprio Deus, ele levanta pessoas, ele vai levantar pessoas para te ajudar no caminho, para abrir porta para você. Você não precisa fazer com a força do seu braço. No mundo é assim, né? Nós somos ensinados, né? A fazer aliança com as pessoas, né? Dar tapinha nas costas das pessoas, né? A jogar o tapete vermelho. Não é assim, as pessoas jogam o tapete vermelho, estende, estica, né, para as pessoas, tudo por posição, né, por bajulação, por oportunidade, para tirar proveitos. Mas nós não precisamos disso, porque nós somos filhos de Abraão, filhos da fé. Não precisamos de tapete esticado, mesmo porque, louvado seja o nome do Senhor, o maior que passou nessa terra foi o menor. E eu sei que Deus tem levantado pessoas com posições importantíssimas na nossa nação, né? Louvado seja o nome do Senhor, para mostrar que Ele é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, como um ministro que está lá no STF, que é um profeta de Deus, um homem de Deus. Tanta gente Deus tem levantado em posições assim, mas é Deus, e você vai ver a pessoa é humilde, né? A pessoa não deixa aquilo entrar no coração. Louvado seja o nome do Senhor, tanto que não deixa entrar no coração. Quantas pessoas não negam, né, o nome do Senhor Jesus para não perder cargos, títulos, posições por medo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem levantado, né, uma geração forte. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para andar em obediência. Nós fomos chamados para temer a esse Deus. Nós fomos chamados para exercitar uma fé que o mundo não entende, né? Nós cremos num Deus invisível que move as coisas, mesmo que aos nossos olhos não esteja vendo, mas que quando a gente tem a certeza, Ele realiza. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para isso, né? Para andar na presença de Deus, não para querer a glória desse mundo. Queremos a glória de Cristo, queremos ter o nosso nome, né,
escrito no livro da vida, né? Nada que este mundo possa oferecer é melhor do que a presença de Deus. Então não negocie a presença de Deus na sua vida, não negocie a sua aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tema a Deus, ande em obediência, ande na presença de Deus. Não se venda, meu irmão e minha irmã. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã de domingo para entregar a você. Em nome de Jesus eu quero orar. Deus amado, querido e eterno, aqui na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por este dia, por esta palavra. Pai, que a gente venha continuar temendo o Senhor, andando em obediência, andando na tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a gente venha temer e tremer diante da sua voz, que a gente venha ter reverência, Senhor, a tua presença, a tua unção. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra. Pai, ajuda os teus filhos, Senhor. Ajuda os teus filhos a entender que a tua presença é melhor do que a glória deste mundo. A tua glória é muito maior que a glória deste mundo. Nada se compara à tua presença. O Senhor é essencial. No Senhor temos tudo o que precisamos, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, ajuda os teus filhos a entender e repreende toda a força espiritual da maldade, tudo que não provém do Senhor na vida deles. Vai jogando por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, envia o teu anjo, meu Pai, neste lugar, nesta casa, meu Pai, para curar, para tratar, para livrar, para salvar, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus que eu te agradeço, em nome de Jesus. Se te abençoou, compartilha com alguém, seja bênção na vida de alguém. Eu vou deixar um número de WhatsApp para você que de repente precisa de um atendimento, que é o 2196-725-1979. 2196-725-1979. Não é o meu número particular. Eu ligo esse WhatsApp uma vez na semana. Pode ter certeza que ainda que eu demore, eu vou te responder, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.